Caçadores de Aventuras, Daniel Munduruku. Vamos, Caru, corra! Por que tenho de correr? Porque a floresta fica perigosa quando cai a noite. E para onde vamos? Temos de achar o caminho de volta bem rápido, senão os devoradores de almas nos pegarão e não poderemos mais voltar para casa. O curumim não pensou duas vezes e saiu em disparada. Pelo caminho encontrava muita tiririca, um mato cortante que deixa a pele toda marcada. Mas não parava de correr. Sentia arrepios só em pensar que poderia estar sendo seguido pelos devoradores de almas, espíritos maus que tiram a vida das pessoas. Enquanto corria, Caru pensava que não devia ter ido para a mata sem que seus pais soubessem. Será que seus pais já teriam sentido a falta dele? O que aconteceria com ele quando voltasse? Uma aventura valia mesmo todo aquele risco? De repente, a turma parou. Todos estavam cansados de tanto correr. Kashi, o mais velho, respirava com dificuldade, como se o medo que sentia fosse ainda mais forte que o cansaço. Estavam numa clareira, mas não conseguiam ver o sol, que estava prestes a se esconder. Os pássaros também se preparavam para dormir, e eles podiam ouvir ao longe o pio da coruja anunciando que estava na hora de sua refeição. O grupo, formado por 5 curumins, estava assustado. Caru observava Kashi, esperando que ele tomasse uma decisão sobre o que fazer, pois a ideia daquela aventura fora dele. Kashi sentou-se na raiz de uma grande árvore e olhou para todas as direções, procurando por um sinal que o fizesse descobrir em que lugar da mata estavam. Nada. Estavam perdidos, disse finalmente. E agora, o que vamos fazer? Perguntou apavorado Banpo, outro curumim da turma. Ainda não sei. É melhor a gente descansar um pouco e depois ver o que fazemos, respondeu Kashi. Mas vamos passar a noite aqui nesse lugar escuro? Choramingou o pequeno Biô. Acho que não temos outra saída. Vamos ter de enfrentar os perigos da noite. Agora é hora de mostrar como somos fortes e corajosos. Nossos pais ficarão orgulhosos de nós. E os devoradores de almas? E se eles vierem atrás da gente? Continuou a perguntar Biô. Kashi não respondeu. Apenas passou a mão na cabeça do curumim como se fosse seu pai. Levantou-se e foi até o fim da clareira. Os outros o acompanharam com os olhos atentos. Quando voltou, disse: já que vamos ficar aqui, precisamos nos organizar para passarmos bem a noite. Pode ser que apareçam visitas inesperadas, mas com um pouco de fogo e de coragem, teremos uma noite tranquila. O que vocês acham? Houve um murmúrio geral. Enfim, todos concordaram com ele e ouviram as instruções do líder. Caru e Biô foram atrás de galhos secos. Kashi e Tonho saíram à procura de frutas ou raízes que pudessem comer. Benpo encheu-se de coragem e foi sozinho até a árvore cheirosa para pegar pedaços de sua raiz. Pouco depois, todos já estavam reunidos em torno da grande fogueira. Cada um já tinha feito sua parte do trabalho antes de o sol se esconder. Kashi foi colocando mais gravetos no fogo, enquanto os outros socavam um pouco da raiz da árvore cheirosa. Passaram aquela pasta no corpo e já estavam prontos para enfrentar a noite. Caru mastigava um pouco de ingá que seus amigos tinham trazido na mata. Estava mais tranquilo agora. Então, seu pensamento se voltou para a manhã daquele dia, a fim de tentar entender como tinham se metido naquela aventura. O dia mal começara e Caru já estava de pé. Isso era comum em sua aldeia. Todos sempre levantavam muito cedo junto com o sol. A única explicação para que as coisas fossem assim era de que precisavam acompanhar a luz do sol. Quando o sol acorda, acordamos. Quando o sol se deita, nos deitamos. Repetia sempre a sua mãe ao lembrar-lhe que a noite era feita para dormir e sonhar. Ele não questionava nada disso, pois sabia que ao longo do dia poderia se divertir à vontade. Mas aquele dia tinha começado muito esquisito. Os homens da aldeia haviam saído em disparada para a mata porque alguém gritara que uma onça estava rondando a aldeia. Como não era comum isso acontecer, todos ficaram alertas.
fizeram as crianças irem para dentro de casa. Não tomaram nem banho no rio logo cedo, como faziam todos os dias. Um medo estranho envolvia toda a aldeia. Quando os homens, os melhores guerreiros da aldeia, retornaram, todos se aproximaram para perguntar a eles o que tinham descoberto. No entanto, eles disseram que não havia visto nada nas proximidades da aldeia. As pessoas continuaram ali reunidas, pois ainda estavam um pouco preocupadas e queriam ouvir uma explicação do cacique. Não encontramos nem sinal da onça, portanto, vamos continuar nossas tarefas normalmente. Um dos homens andará pela mata e ficará atento a qualquer som estranho que levante alguma suspeita, disse o cacique. Depois de dizer isso, ele foi cuidar dos seus afazeres. Todos ficaram mais tranquilos com a afirmação dele e seguiram para suas casas. Então, tudo parecia ter voltado ao normal. Os caçadores foram atrás de alimento, os pescadores seguiram para o rio, as mulheres foram para a roça e as crianças puderam tomar seu banho matinal. Caru foi chamado de seus pensamentos por Biô. Kashi queria reunir todos novamente para ficarem uns próximos dos outros. Era importante que participassem de um rodízio de vigilância. O líder tirou a sorte entre os 5. Enquanto 4 dormiam, um deveria ficar acordado para vigiar. Kashi foi o primeiro, por ser o mais velho e estar com menos sono. Os outros concordaram e foram procurar um lugar perto da fogueira para dormir. Caru não conseguia pregar os olhos, seu coração batia disparado quando ele pensava na aventura daquele dia. Estava quase pegando no sono quando ouviu um barulho que vinha da mata. Quis se levantar, mas Kashi não deixou. Segurou o braço dele e fez sinal pedindo silêncio. Os dois ficaram parados por alguns minutos. O medo tomou conta deles quando ouviram passadas que quebravam galhos e estalavam folhas secas caídas do chão. Os outros 3 curumins continuaram dormindo sem nem imaginar o que acontecia. Mas, pouco a pouco, o barulho foi diminuindo. O que era aquilo, Kashi? Quis saber Caru. Não tenho certeza, mas não era humano, disso eu sei. Gente, não anda à noite na mata fazendo tanto barulho. Podia ser o Curupira, quem sabe. Minha mãe disse que ele busca gente para enganar. Pode ser, Caru, pode ser. Mas talvez sejam os devoradores de almas. Curupira é bonzinho perto deles. E o que eles fazem, Kashi? Eles devoram a alma das pessoas. Como você sabe, nosso povo acredita que o corpo esconde nossa alma. Ela é frágil e ao mesmo tempo forte. Ela alimenta o nosso corpo e o nosso corpo alimenta nossa alma. Quando o corpo está doente, é porque a alma está fraca. Os espíritos devoradores de almas fazem com que o corpo fique doente para arrancar a alma e levá-la para a escuridão de onde vivem. É por isso que eles só caçam as almas à noite. E como a gente se protege deles? O pajé falou que não tem jeito e que o melhor é não ir à noite para a mata. Caru disse para Kashi ir descansar, uma vez que havia perdido o sono e então poderia ficar de vigia. Kashi concordou e foi dormir perto dos outros. Em silêncio, Caru continuou a se lembrar de como começara a aventura. Depois que o cacique falou que não havia onça nenhuma perto da aldeia, os curumins foram brincar na água fria do rio, subir em árvores, cortar cipó para amarrar os brinquedos que faziam. Então, Kashi convidou a todos para uma brincadeira diferente. Ele queria brincar de construir uma casinha. Já tinha até escolhido o lugar. Seria uma casa diferente, construída sobre uma grande árvore que ele havia visto antes. Alguns meninos não aceitaram o convite e preferiram brincar de outras coisas mais perto da aldeia. Outros imaginaram que poderia ser divertido e gostaram do convite de Kashi, que os convenceu de que seria seguro e nada de mal aconteceria. E assim, os 5 planejaram fazer a casa no alto da grande árvore. Mas havia uma condição. Ninguém deveria ficar sabendo para não estragar a surpresa. Ficou decidido que começariam logo depois do almoço. Caru riu sozinho. Pensar que construir uma casinha sobre uma árvore seria fácil era mesmo engraçado. Agora estava ali, no meio do mato, sem conseguir voltar para a aldeia. Estava perdido com seus melhores amigos, sentindo fome, sede e medo, muito medo. Nunca mais vou fazer isso, pensava o curumim, enquanto mantinha seus ouvidos atentos a qualquer som que viesse da mata. Jamais havia pensado que ficaria sozinho na floresta. Lembrou-se de mais coisas que fizera naquele dia. Logo após o almoço, os 5 curumins se encontraram no local combinado.
traziam facão e arco e flecha, que eram muito úteis na floresta. Juntos começaram a caminhar. Embora o lugar fosse bonito, a caminhada não seria fácil. Biô queria, mas parecia estar com medo. Então Kashi falou: "Quem não quiser ir, tem de voltar agora." "Eu quero ir sim, Kashi, mas eu tenho medo de encontrar a onça", falou Biô. "Não tenha medo, Biô, a onça não está por aqui", disse o valente líder. Continuaram a andar. Na frente iam os dois mais velhos do grupo, Kashi, que segurava um dos facões, e Tonhô, com arco e flecha. Atrás iam Biô, Karu e Benpô. Benpô levava outro facão. Era o que mais prestava atenção no caminho. Andaram quase meia hora até chegar ao lugar escolhido por Kashi. Era mesmo muito bonito. Quando viram um igarapé bem pertinho, correram até lá para tomar banho na água fresquinha. Depois, juntos, começaram a construir a casa na árvore. Cada um fazia um trabalho, pois eles sabiam que teriam de voltar antes de escurecer. Afinal, ninguém sabia onde eles estavam. E assim, todos ajudaram na construção. Kashi e Tonhô cortavam pedaços de árvore e os levavam até a clareira. Karu limpavam os pedaços, tirando a casca para preparar a amarração. A amarração seria feita com os cipós, que eram arrancados por Biô e Benpô. As horas foram passando e eles nem perceberam. De vez em quando, paravam para beber água e dar um mergulho no rio. No final do dia, tudo já estava amontoado bem perto da árvore. Foi então que eles notaram que a noite já estava caindo. Kashi, mais que depressa, chamou todos para irem embora. O resto você já sabe. Tonhô interrompeu as lembranças de Karu, dizendo que estava na hora de trocar de turno e que ele precisava ir dormir um pouco. Tonhô estava acompanhado por Biô e Benpô e disse a Karu: "Vá descansar perto de Kashi, que nós ficaremos acordados até o amanhecer." O menino não pensou duas vezes e foi se deitar. Logo já estava dormindo. Karu acordou com o sol batendo em seu rosto. Espreguiçou-se e viu que Biô e Tonhô estavam perto dele. Esfregou os olhos para acabar de acordar e depois procurou por Kashi e Benpô. Eles estavam na beira do rio comendo frutas. Karu foi para perto deles, pegou uma banana e sentou-se. Ninguém falou nada e Karu achou que eles estavam preocupados. "Temos que encontrar o caminho de volta. Todo mundo deve estar preocupado com a gente", disse Karu. "Será que ninguém virá nos procurar?" indagou Biô com ingenuidade. "Eles devem estar pensando que os devoradores de almas pegaram a gente", falou Benpô. Essa resposta causou alguma inquietação em Karu. Como assim? Se as pessoas da aldeia pensavam que eles haviam sido devorados, então não iriam procurá-los? Isso não era comum em seu povo. Karu sabia que a gente não abandonava ninguém. Como deixaria 5 curumins perdidos na floresta? Karu percebeu que nem mesmo Kashi, que era o líder, sabia o caminho de volta. "Por que não seguimos o rio?" perguntou Tonhô. "É uma boa ideia", disseram os demais. "Tudo bem, vamos seguir o rio." Imediatamente começaram a caminhar beirando o igarapé. Tentavam encontrar algum sinal de quando tinham ido para a clareira, mas não reconheciam nada. Benpô protestou, mas Kashi não deu ouvidos a ele. Tinha certeza de que estavam no rumo certo. Andaram por muito tempo até que viram um fio de fumaça. Começaram a pular de alegria. Estavam chegando à aldeia. Aliviados e sorridentes, começaram a andar mais rápido. Queriam ter certeza de que haviam mesmo encontrado sua casa. Quando chegaram à aldeia, havia uma multidão esperando por eles. As mães choravam de emoção e os pais aplaudiam a coragem dos filhos. Karu queria contar logo toda a aventura que tinham vivido, mas achou estranho que todos mesmo, estivessem ali esperando por eles felizes. Ninguém estava preocupado porque eles haviam desaparecido por um dia e uma noite. Era muito estranho. Então, todos se dirigiram para a casa de reza da aldeia, em vez de cada um seguir para a sua casa. Quando os 5 curumins entraram na casa, mandaram que eles se sentassem sobre esteiras especialmente estendidas ali. Moças lhe trouxeram comida e água. Eles não estavam entendendo nada. O cacique, chefe da aldeia, sentou-se em um banco alto, cumprimentou a todos e disse: "Meus filhos, hoje nossa comunidade está feliz. Sabemos que vocês passaram por uma prova muito grande e não desistiram.
mostraram um grande espírito de equipe para enfrentar o medo, a escuridão e os perigos que rondam nosso povo. Então, fez uma pausa, olhando para cada um dos curumins e continuou: nosso povo está orgulhoso de vocês. Basta olharem o rosto emocionado de seus pais, amigos e parentes para ver quanto estão contentes com os filhos que têm. Caru estava boquiaberto com tudo aquilo. O que estava acontecendo ali? A um gesto do cacique, Caxi tomou a palavra e dirigiu-se a seus amigos. Vocês também já tinham entendido que tudo isso foi planejado, não é? Sim, foi tudo planejado. Vocês passaram por um teste de coragem e foram aprovados. Todos vocês agora são pessoas mais preparadas e mais corajosas. Deram muita alegria ao nosso povo. Depois, abraçou um a um aos seus 4 companheiros. Estava emocionado. Os 4 também estavam, mas ainda muito surpresos. No mesmo instante, todos os que estavam ali foram cumprimentar os curumins. Em seguida, saíram, deixando o grupo com seus familiares. Cada um foi para sua casa, pois uma aventura terminava para começar outra. Essa aventura faz parte do cotidiano indígena. Há povos que fazem pequenas surpresas para suas crianças. São momentos preparados para que os meninos e as meninas possam se acostumar com as dificuldades encontradas na natureza. Tudo é feito para que eles possam ser solidários e companheiros, 2 qualidades importantes para quem mora na floresta e depende dela do seu dia a dia. Esse teste é uma forma de educar as crianças, que mais tarde se tornarão moças e rapazes que farão da comunidade um lugar muito agradável de viver, repleto de harmonia, alegria e liberdade, sentimentos importantes para a felicidade humana. Daniel Munduru.